E aí, pessoal, tudo legal? Estamos de volta então ao nosso curso de finanças. E nesse momento novo que estamos vivendo, pessoal, a gente tem que se adaptar agora à realidade das ferramentas tecnológicas, né? E eu estou aqui tentando fazer isso e entendi que a maneira da gente dar continuidade ao nosso curso, o melhor seria então estar usando a plataforma do YouTube. E dessa forma eu acho que a gente vai se comunicar legal. Então eu estou gravando aqui esse vídeo e vou disponibilizar para todos os grupos, né, que a gente tem dado curso. O grupo que está lidando com investimento, o grupo que está lidando com a organização das finanças, o planejamento, enfim. Eu resolvi fazer esse vídeo que na verdade ele não estava planejado no nosso cronograma do curso, mas eu resolvi fazer esse vídeo e falar desse assunto pelo momento que a gente está vivendo, que eu acho que é super interessante a gente estar abordando. E então esse é o assunto dessa aula que eu gostaria de passar por meio desse vídeo, que é os efeitos do coronavírus no orçamento financeiro, pessoal. E o que eu quero então falar logo de início para situar aqui a nossa conversa, né? Eu quero falar rapidamente algumas informações bem básicas do coronavírus, porque eu sei que com tantas notícias que a gente está ouvindo aí, vocês já devem estar mais do que informados. Mas vamos falar um pouquinho para situar aqui o nosso tema, o nosso assunto de hoje. O que é o coronavírus? Ele é o nome que se deu a essa família de vírus, porque ele tem o formato de uma coroa, então adotou esse nome de coronavírus. E a doença é causada por ele, recebeu esse nome aí de Covid-19 e iniciou lá na China. Olha só que vírus danadinho, né? Saiu lá da China, foi espalhando, trazido pelas pessoas que estavam infectados por ele, espalhando por vários países, vários continentes, e aí se tornou essa pandemia. E agora está aqui no nosso país e todo mundo preocupado, trazendo vários efeitos, vários impactos em diversos aspectos da nossa vida. E como que ele é transmitido? Aí se sabe que basicamente são por três formas. Pelo ar, quando a gente tosse ou um espirro, ou pela fala, né, da pessoa que está infectada, vai transmitir para terceiros. Ou pelo contato físico. Então, aí se a gente, e eu particularmente gosto muito de estar abraçando, realmente me aproximando das pessoas, mas aquela pessoa que está contaminada, né, infectada por esse vírus, se ela abraça ou dá um beijo, ela vai transmitir ele também. E o contato também, quando esse vírus está presente em superfícies, e você pôs sua mão ali, contatou ali, encostou sua mão, ou o braço, etc e tal, se o vírus está depositado de repente ali numa maçaneta, numa porta, ou numa superfície qualquer, ele também pode ser transmitido. E os sintomas que, quando a gente vê uma pessoa que está infectada, ela manifesta, o mais comum é isso aí, a febre, a tosse. E se a pessoa já tem alguma dificuldade respiratória, tipo assim, asma, bronquite, ela passa a ter essa dificuldade de respirar também e pode agravar mais ainda o quadro. Mas, no geral, os sintomas que esse vírus tem confunde muito com o de gripe, de resfriado, porque além da tosse, da febre, ele dá cansaço, dores no corpo, congestionamento nasal, tá vendo? Muito parecido mesmo com a gripe ou resfriado, inflamação na garganta e leva também a ter diarreia. São sintomas mais comuns. Então, como é que a gente se previne nesse momento de coronavírus? Já que ele pode ser transmitido muitas vezes porque a gente tocou a mão em alguma superfície ou em alguém que estava infectado pelo vírus, é ideal ficar lavando as mãos diversas vezes, higienizar a superfície que porventura possa estar ali alguma secreção do vírus, limpar o ambiente, manter ele ventilado e usar máscaras. Só que a máscara não é usar indiscriminadamente, né? Qualquer pessoa. O ideal, quem deve fazer uso da máscara é aquela pessoa que já está infectada, ou se você vai estar cuidando de alguém que está já infectada por esse vírus. No mais,
não tem essa necessidade de usar máscara, não. Porque está até faltando no mercado, porque todo mundo agora cismou que tem que usar máscara de qualquer jeito. Ok? Mas essa é a forma de se prevenir. E a pergunta que se faz é, esse vírus tem cura? Até o momento ainda não tem nenhum medicamento, tem acontecido discussão, isso é a cloroquina, enfim, medicamentos aí que possam curar o vírus, mas não está confirmado e não tem nenhuma vacina ainda que foi descoberta que possa eliminar esse vírus e trazer a cura. Normalmente, pessoa que é acometida por ele, passado um tempo, se não ocorrer um caso mais grave, ela recupera igual se recupera de uma gripe, de um resfriado. E em relação à quarentena, né, que tem sido falado muito aí, a quarentena ela pode ser adotada até por 40 dias, ela se refere no quê? Como o vírus se transmite muito facilmente e passa de uma pessoa a outra pelas formas que eu falei há pouco, é o ideal, então, que a gente evite ficar em ambiente onde circulam muitas pessoas. Então, a quarentena ela é importante para reduzir essa transmissão do vírus. É esse momento que a gente tem que estar se afastando e o que tem sido recomendado é ficar em casa, quietinho, a aguardar realmente passar todo esse ápice aí dessa transmissão do vírus para depois a gente voltar à nossa normalidade. Beleza? Então, olha só. Feito essas considerações a respeito do vírus, eu quero então estar linkando ele com o nosso assunto. Quais são os efeitos do coronavírus no orçamento financeiro? Então, o que a gente tem visto é que essa doença causada pelo coronavírus, além de afetar a saúde, ela tem deixado em polvorosa a economia mundial. Então, as empresas têm sido impactadas, estão aí preocupadas, agora que está todo mundo sendo orientado a adotar essa quarentena, e como é que vai ficar as vendas, os lucros, e está preocupada se de repente até se ela vai conseguir sobreviver depois de todo esse período, né? E assim como as empresas, a nossa vida financeira também tem sido atingida, pessoal. Por quê? Porque diante da recomendação da quarentena, a gente tem visto o que tem acontecido. Então, restaurantes têm sido fechados, lojas, o comércio, shoppings, etc. Então, se você, de repente, é um funcionário de uma loja, de um salão de beleza, ou de uma escola, etc., tal, e está sendo orientado a ficar em casa, todas essas empresas, na qual, de repente, nós podemos fazer parte como empregados ou como empregadores, tende agora a ter menos dinheiro circulante. E com menos dinheiro circulante, as pessoas já ficam preocupadas. Como é que eu vou estar pagando minhas contas, etc. e tal. Então vai ser fundamental, agora, diante desses efeitos que o coronavírus está causando na nossa sociedade, a gente se planejar, se programar para essa nova realidade. Não é verdade? Então a pergunta que fica e que é importante de ser respondida é essa. Quais que são os impactos, então, nas nossas finanças? Qual que vai ser esse impacto no nosso orçamento? Pois bem, olha só, precisam de convir comigo que o primeiro impacto vai ser na receita, ou seja, nos nossos ganhos. É um fato, pessoal. Devido ao coronavírus, nesse novo cenário, vai diminuir os nossos ganhos, a nossa renda, ou então vai levar muitas pessoas a perder a sua receita porque há um perigo no ar de que aumente o número de desemprego. Imagina você desempregado, secou sua fonte de renda, não é verdade? Então, seja que é o pior dos mundos, o desemprego, ou que está sendo cogitada aí redução da carga horária de trabalho, ou redução realmente do salário, vai impactar na sua receita, vai impactar nos seus ganhos. Bom, então, essa quarentena, por exemplo, que tem sido recomendada a todos nós, ela está tendo esse potencial de afetar até as pessoas que são autônomas. De repente, você que vai de casa em casa, ou estava indo nas empresas oferecer um plano de saúde, ou você, de repente, é um corretor e que tem que visitar as pessoas, levar naquele imóvel tal, agora, e etc, está tendo que ficar em casa. Então, aquela comissão, aquele valor que complementava o seu salário, ou situação, você que de repente tinha
pequeno comércio, ou fazia algo para complementar a sua renda, agora, diante dessa nova realidade, tudo isso vai diminuir. E a sua receita, então, vai também reduzir. Mas aí é que eu queria falar, diante desse quadro, a situação financeira do brasileiro. Olha só, no geral, o que acontece no nosso país? Eu tenho falado isso nos nossos cursos, a gente tem pouco hábito de poupar ou de investir. Infelizmente, o brasileiro, com algumas exceções, não faz parte da vida dele a, esse hábito de estar poupando, investindo, se preocupando com o seu futuro. E poucos também têm se preocupado em fazer a sua reserva para as emergências. Ou seja, a gente tem falado no curso, infelizmente não para todos, que ainda tem alguns grupos, que eu não tive a oportunidade de falar para todos em relação à reserva de emergência, mas já algumas turmas eu falei no curso que a reserva de emergência ela é justamente para situações de emergência ou situações de imprevisto, é aquela reserva que nos dá segurança para quando as coisas imprevisíveis acontecem. E ela é, de fato, a primeira atitude que a gente deve tomar no que diz respeito aos investimentos, é a primeira reserva que deve ser criada para nos proteger em situações adversas. E neste momento, a reserva de emergência ela é fundamental diante do que a gente está falando, que vai haver uma redução dos nossos ganhos, então ela se torna fundamental para complementar agora essa nossa receita que porventura vai ser reduzida. Mas infelizmente, repito, poucos brasileiros, poucas pessoas, poucas famílias têm disponível a sua reserva de emergência. Então o que isso traz como preocupação, pessoal? É que basicamente a gente pode falar que tem três grupos de pessoas em relação às finanças. Tem o grupo 1, que é daquelas pessoas que não têm dívida e têm reservas. Esta que é o melhor dos mundos, é que a gente tem orientado no nosso curso de organização de finanças, de planejamento, a gente se conduzir dessa maneira. Está zerando nossas dívidas, está equilibrado, e quando for começar a investir, então comece pela reserva de segurança. Então tem esse grupo que não tem dívida e tem reservas. Neste momento de quarentena, o impacto nas suas finanças, na sua vida financeira, enfim, vai ser baixo. Mas tem um segundo grupo que não tem dívidas, mas também não tem reservas. Aí, o impacto agora vai ser alto, porque se ele não tem dívida, tá ok, está no 0 a 0, mas agora vai ter redução do seu ganho, por esse contexto que a gente está falando aqui dos efeitos do coronavírus. Agora, como é que ele vai conseguir pagar todas as contas? Olha a situação. Então, ele vai ter um impacto muito alto nas suas finanças, não é verdade? E o terceiro grupo, que é mais preocupante ainda, que infelizmente a maioria dos brasileiros tem essa situação financeira. Ou seja, é aquele grupo de pessoas que tem dívidas e além de dívidas, ela não tem reserva nenhuma. Então, o impacto que vai causar nas suas finanças vai ser muito grande. Por quê? Vai reduzir os seus ganhos. São a maior parte dos brasileiros que agora está em casa, não vai ter como permanecer ganhando o que ganhava antes, está endividado e não tem nenhuma reserva que ele, de repente, poupou, juntou para ser usado numa situação como essa. Então, isso é muito preocupante. Mas, no curso, a gente já tem abordado e vai estar abordando o que a gente pode fazer para construir essa nossa reserva de segurança, o que a gente pode fazer para, de fato, estar se livrando das dívidas e não voltar a ela, e tendo todas essas orientações, a gente poder passar por um momento como esse. Mas como eu sei que alguns ainda não tiveram essa aula, essas orientações, eu quero poder, independente de qual grupo que você possa estar fazendo parte aí agora, nesse momento, financeiramente falando, eu quero estar chamando a atenção para alguns fatos que vão nos ajudar a lidar com esse momento, que é o seguinte: como é que a gente pode viver quando ocorre, então, essa redução
da nossa renda mensal, como é que a gente vai sobreviver financeiramente nessa situação? Então, eu quero chamar atenção inicialmente para aquele aspecto básico de receita e de despesa. A gente sabe que um orçamento equilibrado é aquele em que as despesas não podem ser maior do que as receitas. Então, quando as despesas aumentam, as nossas receitas também têm que aumentar, ok? Isso é o que a gente chama de um orçamento equilibrado. Se aumenta um lado, tem que aumentar o outro, para que não haja, então, esse descompasso. E o orçamento ideal, a gente tem falado isso no curso, é o melhor dos mundos, é quando você consegue ter hábitos financeiros que te permitem aumentar as suas receitas e te permite também diminuir suas despesas. Aí sobra dinheiro. E a gente tem orientado que essa sobra de dinheiro a gente vai pegar para gastar? Não. A gente vai investir. E o primeiro investimento, repito, é formar a nossa reserva de emergência ou a nossa reserva de segurança. Então, esse é o orçamento ideal. Mas olha só, então, o que acontece, pessoal? Com o coronavírus, por devido às medidas que a gente tem que tomar, está sendo orientado, né? Agora, não ir para o trabalho, evitar estar se deslocando, enfim, entre várias pessoas e não poder mais ir em restaurante, poder não ir mais em shopping, em cinema, etc., e em poder mais trabalhar, enfim, ele vai desequilibrar o nosso orçamento, porque ele vai reduzir os nossos ganhos. Então, vai haver redução das nossas receitas. E neste cenário, já que a gente não tem como fazer aumentar as nossas receitas, para manter o orçamento equilibrado nesse cenário, torna-se fundamental a gente reduzir as nossas despesas. Então, qual que é a atitude essencial agora nessa nova realidade? Independente se você agora está com dívida ou não, se o seu orçamento está de 0 a 0 ou se está sobrando. Mais do que nunca você tem que reavaliar as suas despesas. Nós temos que avaliar as nossas despesas. E aí há um lado bom, entre aspas, né, ou menos pior dessa quarentena que a gente está sendo submetido a ela, é que ela vai nos levar naturalmente a ter redução dos nossos gastos. Olha que legal. Por quê? Porque veja bem, olha, agora a gente não pode mais sair para estar indo no cinema, para passear no shopping, de repente em restaurantes, ir nas lojas, etc e tal. Mas no que diz respeito, de repente, a gente não poder ir mais em partidas de futebol ou em eventos culturais, teatro, etc. Tal. Então você agora não vai ter mais gastos com entretenimento. Perfeito? Agora, você também não vai ter gastos com deslocamentos. Então, você não vai estar gastando tanto com combustível, não vai ter que estar gastando tanto com Uber ou com passagem de ônibus. Então, você vai, naturalmente, por estarmos agora mais dentro de casa, redução nos gastos de transporte. Já que a gente também não vai estar passeando tanto, indo no shopping, né, e nas lojas, vai diminuir esse consumo dos nossos bens e até aquela questão de quem gostava muito de almoçar fora, vai reduzir também os seus gastos no que diz respeito à alimentação. Então, olha só que beleza, olhando por esse lado. Vai estar já reduzindo os nossos gastos. E isso vai fazer com que a gente diminua as nossas despesas. E por isso que alguém até diz que ficar em casa geralmente custa menos do que quando a gente está se deslocando, está fora. E agora que a gente está ficando sem sair, então a gente fica menos sujeito aos impulsos de compras, né? A gente tem falado no curso também a questão do consumismo, que a gente tem que lidar, né? Não evitar os excessos. Então, uma coisa boa, entre aspas, da gente agora está ficando nessa quarentena, é a oportunidade que a gente vai ter para reavaliar os nossos hábitos de consumo. É o momento agora de cada um de nós, juntamente com a nossa família, a gente rever esses gastos e começar a cortar os excessos. Como diz alguém, gente, é uma frase muito interessante, ele fala assim, ó, que gastos é igual unha. A gente tem que estar sempre cortando. E é verdade, agora vai ser o momento da gente continuar cortando esses gastos. É questão de poder sobreviver e manter equilibrado o nosso orçamento. Mas então, isso é legal, beleza. Mas eu quero chamar a atenção para mais uma coisinha que a gente tem que ter cuidado. Agora é olhar pelo lado ruim dessa quarentena, né, desse momento que a gente vai ter que ficar em casa. Que a gente tem que estar de olho, atento às despesas fixas. Por quê? Porque essas despesas fixas, elas também podem aumentar no nosso orçamento. Principalmente o quê?
a água, a luz, o gás. Já que a gente vai ficar em casa agora com mais pessoas, se a gente não se policiar, mais água vai ser gasta, mais luz vai ficar acesa nos cômodos da casa. Vamos estar gastando com gás porque vai se fazer mais comida, né? Família toda. Então tem que ter cuidado para que esses gastos não aumentem. Lembra, a gente tem que estar atento para reduzir nossas despesas, não é verdade? Então, cuidado também que pode aumentar os gastos do supermercado. E eu estou vendo aí um frenesi danado de pessoas brigando, querendo estocar alimento em casa. Calma, pessoal, calma. A gente não está numa guerra nuclear que está por acontecer, não. É diferente do que quando aconteceu aquela greve dos caminhoneiros. Hoje o abastecimento é normal, não está tendo greve de caminhoneiros, as estradas são tudo legais, então tem comida para todo mundo. Então cuidado para você não gastar demais no supermercado além da conta. Cuidado para a gente também não gastar, ficar agora pedindo comida além da conta pelos aplicativos, fazendo esse delivery de comida, de refeições, de sanduíche, etc. E tal. E cuidado com o aumento das despesas com a internet, porque agora a gente vai ficar mais em casa, então a tendência é ficar usando a internet como um todo. E os serviços aí de streaming, que seja, né, de repente tá baixando as coisas na internet, mas vendo filmes, Netflix da vida, Sky, Telecine, etc e tal. Cuidado para não aumentar as despesas com isso. E também com os planos de telefone móvel aí, já que a gente vai ficar mais afastado dos nossos familiares e amigos. Pode ser que tenha pessoas que têm planos aí que agora vai gastar muito mais planos de smartphone, de tablet, etc e tal, com o telefone. Então, cuidado também com essas despesas, ok? Então, gastos é igual unha, a gente tem que estar sempre cortando. E nesse tempo de coronavírus, a gente tem que ter todo cuidado, e todo cuidado é pouco para não aumentar as despesas. Então, a mensagem que eu queria deixar, pessoal, é essa. Toda atenção para o equilíbrio das nossas receitas e despesas. A gente tem falado em algumas aulas a respeito disso. Então, se você ainda não se preocupou, não tem um orçamento, nunca fez um orçamento, é o momento agora de você criar um e procurar controlar esses seus gastos, suas despesas por meio desse orçamento. É fundamental para diminuir esse impacto que o coronavírus vai fazer nas suas receitas e nas suas despesas, nas minhas receitas e nas minhas despesas. Então vamos usar o orçamento para controlar os nossos gastos, ok? Mas olha só, mas também não é para ficar numa neura, nessa estresse, nessa preocupação, falando, nossa, agora você tem que ficar anotando conta, anotando gastos, tem que cuidar disso. Menina, apaga a luz aí da sala. Oh, pessoal, já vamos desligar a TV. Você não é para ficar assim também. Aqui eu queria que você considerasse essa quarentena como um momento legal, uma oportunidade legal que a gente pode ter agora na nossa vida. Olha só, olhe pelo lado de que poder ficar mais tempo em casa agora vai nos possibilitar mais tempo para quem gosta, poder ler mais, estudar mais. Ó, lembra agora lembra aquelas coisas, aqueles livros que você estava pensando em ler, aqueles assuntos que você gostaria de estudar e você não estava tendo tempo, a correria do dia a dia. Agora você vai poder fazer isso. Você vai ter mais tempo para isso. Você vai ter mais tempo para descansar. Olha, o importante, você que é casado aí vai ter mais tempo para sua esposa. Esposa, você vai ter mais tempo para o seu marido. Você vai ter mais tempo para os seus filhos. Olha que legal, né? Os pais aí, a gente brinca muito, até quando a gente fala de shows que participam do Marco Túlio, tem um momento PF. O que é PF? É prato feito? Não, momento pais e filhos. Olha o tempo que você vai poder agora empregar, né? Com o seu filho e o filho com os pais. Então, vai ser também uma oportunidade de ter mais diálogo, mais comunhão. A gente vai ter mais tempo para brincar, para sorrir. Olha que sensacional considerar que agora essa quarentena vai nos proporcionar isso. E quem sabe, né, tem um versículo na Bíblia que fala assim que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E quem sabe, né, um tempo desse, um propósito desse que de repente essa quarentena também veio para possibilitar, restaurar relacionamentos. Agora, de repente você estava lá com comunhão rompida com o seu filho, ou com o seu marido, ou com o seu irmão, e agora você vai ter que estar mais tempo dentro de casa e é um tempo bom de estar restaurando isso. Já pensou por esse lado? Então, quem sabe esse é um propósito legal que você pode estar usando mais agora que a gente vai ter que conviver mais tempo juntos. Bom,
Enfim, antes de resumir, então eu só queria dizer o seguinte: aproveita aí, valorize mais a pessoa que está aí na sua família, a pessoa que é o seu companheiro, que está aí debaixo do seu mesmo teto da sua casa. Aproveite. E depois que eu terminar esse vídeo, eu lanço até um desafio para você, depois que você terminar de ver esse vídeo. Dá um abraço na pessoa que você está convivendo com ela. Fale algo especial para ela. Então motive e diga: eu te amo, você é muito importante na minha vida. Vamos começar a fazer isso, porque nós vamos ter que conviver muitos dias. A gente vai ter que se preparar para essa nova realidade, eu acho que pelo menos durante uns 3 meses. Então vamos começar a exercitar esse nosso lado mais humano, de amor, de afeto uns pelos outros, ok? Fica aí esse desafio de você cumprir isso, eu também vou fazer, hein? Beleza? Enfim, resumindo, pessoal, o que eu queria dizer que durante essa quarentena que o coronavírus está nos impondo para que a gente não transmita mais além da conta essa doença. Então, em relação às nossas finanças, atenção para as nossas receitas e despesas. Vamos reavaliar os nossos hábitos de consumo. Não vão deixar que os gastos básicos, né, que eu mencionei há pouco, saiam do controle. E vai ser o momento da gente se adequar a um novo padrão de vida. Mas não se esqueça, vamos curtir a vida também, vamos valorizar a companhia das pessoas, porque elas é que são mais importantes até do que o nosso dinheiro, do que as nossas finanças, ok? Então, eu queria terminar esse vídeo dizendo isto, né? Essa é a minha mensagem, é isso que me motivou a gravar nesse momento, espero que faça sentido para você, e então sorria, agradeça a Deus por mais um dia, e siga em frente, e no próximo vídeo eu coloco então aquilo que eu tinha planejado para os cursos aí, daqueles que estão no investimento, daqueles que estão na organização do planejamento das finanças. Então, valeu, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fica com Deus. E tchau, tchau. Valeu.